vocês estão, como é que está a tua casa, como é que está o teu coração. Eu espero que esta live ela te encontre e que o Espírito Santo de Deus ele possa promover coisas lindas e poderosas no teu coração e na tua vida nessa noite, amém? Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui com mais um trabalho Tempo para Deus. O pastor Wagner foi lá para São Carlos e a obra ela é assim, né? Ela não para, e que bom que o Senhor pode contar conosco, que somos cooperadores do seu reino, cooperadores dessa grande obra do Senhor. E nós costumamos dizer aqui na igreja que só não trabalha na obra do Senhor quem não quer, amém? Porque tem o desejo no coração, tem disponibilidade, tem o tempo, nós estamos aí realizando o ID do Senhor. E é muito bom poder estar aqui com você todas as quintas-feiras, lembrando que nós estamos pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Você pode acompanhar por alguma dessas redes sociais. Graças a Deus nós temos aí a internet, né? Que faz com que a voz do Senhor, através das nossas vidas, ela alcance vidas, alcance corações. E esse trabalho Tempo para Deus é um trabalho que já existe desde 2019, devagarzinho, engatinhando ainda, né? O Senhor vai dando a direção. Aí em 2019 ele era presencial, era o famoso culto da tarde, mas aí nós migramos, né, para lives, né, porque depois veio a pandemia, fechou tudo, e o Senhor foi nos dando direção. Nós fizemos ele durante a tarde e agora estamos aqui durante a noite com trabalhos temáticos. Cada quinta-feira um tema diferente. Cada quinta-feira uma pessoa nova que vem testemunhar, que vem falar da sua vida, que vem falar do que o Senhor Jesus promoveu em seu coração, qual foi a transformação que o Senhor causou em sua vida. E isso é maravilhoso, porque eu aprendo, você aprende e o reino de Deus sai ganhando, amém? Então que nesta noite nós possamos abençoar a tua vida. Hoje o tema, como eu disse, né, quando eu fui anunciando pelas redes, é bem complexo, porém, no tempo que nós estamos vivendo hoje, ele é de muita necessidade, de extrema necessidade, porque nós vemos, né, alguns jovens perdidos em seus pensamentos, em seus sentimentos, não sabem se ficam na igreja, não sabem se saem, e com tanta liberdade, né, que hoje em dia a gente vê por aí que tudo pode, tudo é fácil, tudo é molezinha, às vezes acha que ficar dentro da igreja pode ser da mesma maneira, né, com os mesmos hábitos de quando estava fora. Hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo a respeito disso. Como conciliar a juventude, né, porque graças a Deus nós temos muitos jovens aí, né, saudáveis para a honra e glória do Senhor, mas até que ponto da vida deles eles têm feito escolhas, né, saudáveis para garantir um futuro abençoado? Como conciliar a juventude, conciliar a fé em Cristo Jesus e conciliar a questão da sexualidade? Meu Deus do céu, é bem complexo, mas eu não vou estar aqui nesse bate-papo sozinha, eu terei aqui alguém ao meu lado, e como já nós estamos aí nessa modificação, e o trabalho tem o título, né, venha mesmo sem saber quem é, seja presencial ou seja pela live, venha conosco, assista, para que você possa saber quem estará aqui. Algumas pessoas disseram vários nomes, né, Jéssica, Eixila, acredito que minha filha Eixila, Eunice, vários, né? Sandra, vários nomes, mas somente algumas pessoas acertaram, e depois no finalzinho do trabalho a gente vai fazer um sorteio com essas pessoas para ver o prêmio que elas ganharam por ter acertado quem estaria aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar com você, né? Eu quero abençoar esse trabalho, eu quero abençoar a tua vida, e que não seja somente um bate-papo, né, de conversa fora, não, que seja conhecimento para a tua vida, que esse trabalho, que essa conversa, que esse diálogo que nós iremos fazer, que venha trazer uma estrutura para a tua fé, que venha trazer um direcionamento para você, e que
você não passe mais os seus dias errando com escolhas que não vão edificar a tua vida e não vão te fazer um homem ou uma mulher de Deus, né? Pregadores, levitas, ou simplesmente, que é o máximo, filhos do Senhor, amém? Então, fique conosco. Se você tiver a sua dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que as meninas estarão aqui atentas para poder pegar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e quem sabe nós vamos esclarecer aqui, amém? Então, onde você estiver, fecha os teus olhos. Se você puder, coloca a tua mão no teu coração, né? Eleva o teu pensamento ao altar do Senhor, porque esse trabalho vai ser a diferença na tua vida na medida com que o Espírito Santo de Deus, ele trazer o convencimento para você daquilo que você precisa fazer para ser uma pessoa mais parecida com Jesus, amém? Papai querido, eu te louvo, eu bendigo, exalto o teu santo nome, Senhor Deus. Honra ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor tem promovido em nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite porque nós sentimos a necessidade, Senhor Deus, que a tua palavra tem de alcançar vidas, corações, e quem sabe, Senhor Deus, corações que estão aí perdidos, tumultuados nos seus sentimentos, pensamentos, Deus, que estão levando à ruína, mas Senhor, o Senhor tem levantado homens e mulheres com bagagem, com conhecimento, com a estrutura na fé, Senhor, para orientar, para dar direcionamento, e eu te agradeço, Senhor, porque nada disso, Senhor Jesus Cristo, teria validação sem a tua presença e sem a tua aprovação. Se nós estamos aqui, Jesus, é porque primeiro o Senhor deu a visão e a direção, e segundo, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos ungido, o Senhor tem nos separado, e o Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado, Senhor, para trazer a luz para vidas e para corações. Deus, o desejo do meu coração nessa noite é que haja transformação em vidas nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Hoje eu não vou louvar, querido, estou aqui meio que desfalcada, sem músico. Os músicos, graças a Deus, estão todos estudando, trabalhando, né? Temos a Vitória aqui, mas vou dar uma folguinha para ela hoje, porque ela quer acompanhar a live aí, mais, né, de um pouco mais próxima. Então, nós já vamos apresentar já. Será que você acertou? Será que o nome que você colocou lá, ela está vibrando aqui, porque ela acertou. Eu não falo para nenhuma delas, né, quem que vem. Então, elas têm que acertar do mesmo modo, e ela acertou. Será que você acertou? Será que você está na dúvida? Né? Teve gente que falou, pastor, eu vou ter que assistir essa live só para saber quem é. Então você vai saber agora, amém? Queria trazer aqui a Jussara, psicóloga, psicanalista, crente, serva de Deus, uma mulher, né, com uma estrutura de fé e de conhecimento tremendo. Eu conheço um pouquinho a vida dela, né, pelas redes sociais, né? Ela já esteve aqui no Trabalho Tempo para Deus. Nós estivemos falando aqui sobre racismo, se eu não me engano, né, Jussara? A importância, né, de nós trazermos esse assunto, né, para frente, para fora, né? Muitas vezes é um assunto que fica incubado dentro das pessoas, mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma liberdade muito maior, e não só fora da igreja, mas dentro das igrejas. Existem muitos tabus, existem muitas dúvidas, e graças a Deus, o Senhor tem nos levado para universidades, o Senhor tem nos levado para hospitais, o Senhor tem nos levado para advocacias, o Senhor tem nos levado servos de Deus para aprender, para estudar, para trazer conhecimento e para ampliar a nossa visão acerca de quem nós somos como pessoas e de quem nós somos como filhos e servos de Deus, amém? Então eu queria dizer, Jussara, é muito bom ter você aqui de novo, e quem acertou depois no finalzinho aí coloca o eu, tá bom? E aí a gente vai fazer um sorteio para você em nome de Jesus. Se apresente então, Jussara.
conversam comigo, porque eu gosto desse público, né? Eu gosto da juventude, eles são eu falo que é uma usina elétrica de tanta energia, de tanta vontade que eles têm de conhecer, de saber e de sonhar. São muitos desejos e às vezes alguns que você fala, nossa, mas será? E às vezes acaba conquistando mesmo, né, grandes coisas. Então é muito bom conviver com eles. Mas com tudo isso, com toda essa gana de viver, também vem muitas dúvidas. E eles precisam se sentir pertencentes. Então, o lugar que acolhe eles é onde eles ficam. Mas, por conta de querer conhecer, pela curiosidade, pela vontade de estar em lugares, conhecer pessoas, às vezes eles querem mudar. E às vezes por um sentimento, por gostar de alguém de outra igreja, né? Falar, e agora, o que eu faço, né? Muitos ficam com essas dúvidas. E normalmente eu falo, pensa, vê se é isso mesmo, né? Você está fazendo a escolha por você? É algo que a gente sempre tem que fazer eles refletirem. É por você a escolha ou é por outro? Quando a escolha é nossa, mesmo que a gente erre, a gente foi autêntico. Sim. Então, você erra, mas fala, não, beleza, então eu vou tentar outra coisa. Mas quando a escolha é por outro, é pelo pedido do outro, é pelo desejo do outro, aí se você errar, você fala, poxa, olha só o que eu fiz. É mais difícil recomeçar ou estar novamente no lugar que você gostava e saiu por algum motivo. Então, assim, eu sempre penso sobre a espiritualidade, né? Você realmente entender qual que é a sua motivação. A sua motivação são as pessoas ou a sua motivação é Jesus e Deus, é o Espírito Santo. E às vezes vai um caminho para você descobrir, né? Essa que tem que ser a genuína, né, motivação. E na verdade, é que você falou uma coisa bem interessante. Muitas vezes as escolhas nem sempre elas vão ser assertivas, né? E nem sempre vão ser aceitas por quem está ao redor, né? E às vezes, por não serem assertivas, até que ponto a gente deve aceitar a escolha de um jovem, né? Que está aí tentando buscar o seu rumo, e até que ponto essa escolha chega num determinado tempo que eu tenho que falar assim, não, agora chega, você não vai fazer as suas escolhas, ou chega a esse limite, ou não, você acha que a gente deve deixar eles fazerem as escolhas até eles criarem a maturidade, para talvez não errar mais, se é que eu posso dizer isso, porque errar todos nós erramos, vai né? errar, o erro é um aprendizado. Sim. Né? Mas você tem que aprender com o erro. Quando você não aprende, você repete. Isso. E aí você vai errando, e aquilo vai fazendo você, às vezes, paralisar. Eu penso que seja importante sempre um espaço de abertura. Se tiver uma dúvida, mas deixar sempre a porta aberta. Né? E a porta, eu falo, os braços, né, abertos, porque essa experimentação às vezes leva eles a lugares que eles vão conhecer coisas muito ruins, né? E aí saber a referência, saber para onde ele pode voltar é importante. Sim, igual o filho pródigo, né? Igual o filho pródigo. Saiu, teve seus desvaneios, viveu, gastou tudo. Agora que estava ali no lamaçal, eu lembro que eu tenho um lar. Sim, o que normalmente eu oriento? Tenha responsabilidade pelas suas escolhas, porque elas vão gerar consequências. E você está preparado para a consequência que vai gerar? Ou não? Então, depende muito da idade, depende que nem o nosso cérebro ele começa a ser constituído dentro do ventre e ele só acaba de se formar com 20 anos. Então, eu sempre falo,
antes dos 20, vê bem o que você vai escolher para que você não escolha coisas que vai atrasar o seu desenvolvimento. Por exemplo, o uso de entorpecente, de drogas, né, substâncias psicoativas. Se você usar antes de 20 anos, a probabilidade de você ter um prejuízo neural, né, no sistema nervoso é muito grande. Porque ainda o cérebro está em formação. Ele está em formação. Ele está até 20 anos. E dependendo do comprometimento cerebral por essas ações, é reversível ou não? Às vezes não. Às vezes gera sequela, né? E sequelas irreversíveis. E da mesma forma, é você escolher comportamentos. Observar, querer saber, ter curiosidade é ok. É importante, porque você aprende. Quando a gente dá um limite, porque o limite também é amor. Sim. Né? Quando a gente percebe que está se colocando em risco. Eu acho que esse, né, quando a senhora pergunta que momento intervir, é no momento que a gente percebe que está se colocando em risco. Então, às vezes um namoro abusivo, né, onde o companheiro ou a companheira começa a querer falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser desse jeito, não vai ser, não vai sair, como se fosse pai. Começa a privar amizades. Começa a privar amizades. Você pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar. Às vezes dá um empurrão, um tapa. Porque tudo começa muito sutil, Começa né? Sutil, parece amor, mas não é. Exato. Então, está se colocando em risco num relacionamento abusivo, né? Às vezes, situações de, eu não uso, não bebo, não uso droga, nada, mas está andando junto. Qual que é a finalidade? Com qual objetivo? Então, sempre eu trago essa reflexão, né? Dúvidas sobre gênero, eu não sei se eu gosto de menina, se eu gosto de menino. Eu sempre peço para refletir sobre. Precisa decidir isso agora? Precisa ser já? Você precisa experimentar para saber? É sempre dando a condição, mas trazendo a consciência. Né? E a consequência que isso pode trazer para você, para o jovem, para a família, para todos à volta, né? Porque a impressão que dá por conta de todas essas vontades, esses desejos, é que eles são autossuficientes, né? Que eles conseguem as coisas e eles já sabem, já são muito espertos e são espertos, né? Hoje um jovem mexe no celular. Uma criança, minha uma criança, 4 anos, ela mexe melhor que eu, se for ver. Muito melhor, sabe caminhos, sabe atalhos, né? Eu vi aqui as meninas, né? Super jovens ajudando com a questão da tecnologia. Sem elas eu não faço muita coisa não. E lá na Resgate é a mesma coisa, são jovens que lideram toda essa questão da mídia. Então assim, eles têm acesso, mas a que acesso? E a que informação, a que conteúdo? Então, a gente precisa estar atento, né? Os líderes, os pais, principalmente, que estão, né, a todo tempo, saber, mas eu vou invadir a privacidade? Não, isso não é invadir a privacidade, isso é saber o que está acontecendo e o que o seu filho está vendo. É por isso que eu perguntei a respeito do limite, né? De saber até que ponto eu tenho que dar essa liberdade para o acerto ou para o erro. Por quê? Eu trabalho com crianças aqui na igreja, a gente tem um corpo de jovens muito bom e graças a Deus não são de dar trabalho, mas sempre tem as dúvidas, né? E nos aconselhamentos que a gente faz, tanto aqui como fora também, eu sempre falo para os pais, normalmente para as mães, né? Você precisa intervir, você precisa ver, você precisa observar, se for necessário, fale não. Mas o não que o jovem ou a criança entenda que é o não, que é o limite, né? E eu vejo cada vez mais pais irresponsáveis com medo de exercer uma autoridade, né? O que você passaria? Você trabalha eu não sei, qual é a sua área? Agora eu estou na área social, mas eu trabalhei muitos anos na saúde mental. Né? Hoje eu sou gestora de um CRAS em Araraquara.
mas trabalhei muitos anos na saúde mental e atendo também clínica, né? O que acontece, Jussara, no cérebro de um pai, de uma mãe, de um responsável, que quando você fala, você precisa talvez tirar o celular, intervir e tal, para que esse jovem venha ter, né, esse direcionamento, e às vezes eles, não, eu não vou fazer porque eu acho que não é, porque eu vou tirar a liberdade, porque... O que eu percebo dessa geração, dos pais que têm a nossa idade, né? Entre 35 e 40 anos, às vezes um pouco mais novos, que tem dificuldade de frustrar os filhos, né? E aí quando a gente fala isso para os pais, às vezes em escola de pais, em orientação, mesmo dentro da igreja, fora da igreja, parece uma ofensa quando a gente faz uma orientação. Sim.
Como perceber que o filho ou a filha está ali tomando um rumo que não é legal, que não é bacana, e como chegar nesse jovem para intervir? Jesus! Ter acesso, eu falo que pai não tem que ser amiguinho do filho, amiguinho da filha. Não é essa a ideia. Sim. A ideia é que tenha abertura para poder ouvir. E ouvir naquele lugar de não julgar. Sim. De não julgamento, de não estigmatização, que é difícil nesse lugar. Eu vi uma frase esses dias que falou: o endereço mais difícil é o lugar do outro. Quando a gente não consegue se colocar no lugar do outro, dificilmente a gente consegue ouvir esse outro. Então eu penso que seja importante os pais terem esse canal de confiança mesmo, de falar o que pensa, e também, principalmente quando erra, assumir que errou. Porque aí é onde o jovem, o adolescente, ele entende: pô, meu pai é humano também erra, minha mãe é humana, ela erra, e ela sabe reconhecer. Então, saber, quando está chorando, falar: poxa, estou chorando, estou triste, porque a gente às vezes quer se colocar num lugar muito acima, né? Eu resolvo tudo, eu não choro, eu sou muito bom, sou muito boa. E o jovem fala: poxa, eu nunca vou conseguir alcançar isso, né? Minha mãe é uma super heroína, meu pai também. Ok, ter essa admiração, mas eles não podem achar que esses pais são inatingíveis ou são insuperáveis, né? Para poder falar: nossa, como que eu vou conseguir chegar, nesse lugar, né? Então mostrar que sim, eles têm que ter respeito pela autoridade, que são os pais, muito respeito, mas os pais não ficarem nesse patamar de superioridade e achar que eles não sabem, que eles não, e isso que acaba afastando o jovem. Sim. Achar que eles não têm condições de entender ou de saber, dentro do que eles podem entender, é o que precisa ser conversado. Sempre ter diálogo, sempre. E não é só perguntar: como foi a escola, como foi na escola, como que foi lá na igreja, como que foi lá no grupo de jovens. Realmente participar, né? Ver uma carinha mais tristinha, não quero comer, sabe que come bastante, que come toda hora, e de repente não está comendo. O que está acontecendo? Na escola, saber como está a escola. Não espera a reunião de pais, vai lá de vez em quando, tem que saber, chama os amiguinhos para casa e fala: olha, vocês podem ficar aqui conversando na sala, na área, pode fazer um dia, de gourmet, de Masterchef. Eu lembro quando a Aisha era pequena, acho que ela tinha uns 8 anos, 8, 9 anos. Qualquer coisa me fala, Flávia. Ela ia fazer aniversário. Aí eu falei para ela assim: olha, esse ano a gente não vai poder dar festa, nada. Se bem que meus filhos nunca tiveram festão, a gente sempre ali comemorava, mas nunca aquela coisa estrondosa. Hoje eu vejo as crianças com mêsversário, Não que seja errado, é fofo, eu acho muito fofo, Mas naquele ano a gente não ia fazer festa para ela e tal. E aí eu falei para ela, assim: olha, porém, você pode convidar suas amigas e a gente você faz uma festa do pijama aqui em casa. Menina do céu! Pensa num arrependimento. Eu falei: meu Deus, era 2, 3 horas da manhã. Ninguém dormia. A ideia não é dormir na noite. Exatamente. E ficava correndo para lá e conversava. E eu falei: no outro dia, parecia que tinha um caminhão que tinha passado assim por cima de mim. Mas elas estavam assim, deslumbrantes. E quando vai ser o próximo? E até hoje, ela lembra, e acredito que as meninas que estiveram lá lembram também, Então são coisas simples
porém muito saudáveis, né? Sim. E eu vejo, às vezes, os pais com uma ausência muito grande enquanto a criança é pequena que quer suprir de uma outra maneira. E aí entra na questão que você falou, de não colocar limites, né? De não colocar limites, de ficar com dó, de repreender quando necessário, né? Então, aí acaba não tendo aquele jogo de cintura, né? E aí chega lá na juventude, lá, né, na fase onde o cérebro aí já está, você falou que se forma até os 20, né? Chega aí nesse período de formação, começa a se formar totalmente desacerbado, né, em alguns casos. Só que agora eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre sexualidade. Porque, assim, muito cedo hoje, a mídia, a escola, o governo tem tentado colocar, né, na cabeça e no coração das nossas crianças que ela tem autonomia para descobrir quem elas são. Eu sou menino, mas não me vejo como menino. Eu sou menina, mas não me vejo como menina. O que acontece? Isso é influência, né, de adultos, é muita informação. Você, como uma psicóloga, o que você fala para nós a respeito disso? É normal o que está acontecendo, Jussara? Porque não entra na minha cabeça. Como que uma criança, ela vai ter essa autonomia de saber quem ela é? Eu não quero ser menina, eu quero ser menina. E tem um programa no Discovery que fala sobre a vida de uma menina, se eu não me engano, de um menino, na verdade, né? Acho que é a vida de Jamie. Que ele era pequenininho e ele falava para os pais que ele não se via como menino, ele não era menino, E aí os pais fizeram toda uma transformação, né, na adolescência dele para que ele pudesse se tornar uma menina. E hoje ela é uma mulher perfeita, né? Fez todas as cirurgias possíveis e imagináveis. Mas o que acontece? Eu não consigo ver isso como algo normal, se a criança tem essa autonomia ainda ou não para decidir tão cedo o que ela quer. Eu acredito, pastor, que tudo que é exagero é complicado. Sim. Tudo que é demais, né, fica pesado. Então, eu penso que a gente precisa ouvir a criança dentro do que ela está trazendo e os jovens, mas também entender o porquê. O porquê que ele está trazendo aquela dúvida, o porquê que está trazendo aquela vontade, e através do diálogo. Muitas coisas a gente, por conta dos nossos, das nossas crenças estigmatizantes, a gente acaba também achando que a criança está indo por um caminho
meu papel de mãe, deixa eu fazer o meu papel, né? Porque aí lá na frente não vai poder falar nunca, né? Porque minha mãe não me orientou, minha mãe não me explicou, minha mãe não me falou, né? E principalmente quando a gente sabe que casos na família, às vezes aquilo vira um assunto jamais será falado sobre isso, e aí alguém descobre alguma coisa, né, sobre abuso, precisa ser falado, não precisa ser reportado, né, diversas vezes, mas uma vez precisa ser falado, olha, isso aconteceu com tal pessoa, tal, foi muito chato, deu tal consequência. Por quê? Porque a probabilidade de se repetir, isso é uma questão sistêmica. Uma vez eu atendi uma mãe, ela me procurou, isso já faz um bom tempo. E assim, até então eu nunca tinha atendido uma mãe assim, nessa, que a gente sempre orienta sobre a fé, sobre a igreja e tal. E aí ela me procurou, ela não é membro daqui, e aí ela disse que ela tinha uma filha de uma determinada idade, abaixo de 5 anos. E essa filha ficava com a irmã, e a irmã tinha um filho pré-adolescente, né, ali entre 11 e 16 anos. E o menino abusou da menina, da própria prima, e já fazia um tempo já. E quando ela descobriu, já tinha feito um ato completo, né, foi bem... E ela disse que quando ela descobriu, por uma eventualidade, né, eu não lembro o que ela disse que foi fazer com a menina, e a menina se retraiu com dor. E ela perguntou por quê, e a nenê falou, né? E aí ela levou um choque, né? E ela foi conversar com a irmã, foi conversar com o sobrinho. E ali espremeram ele confessou, falou, e já tinha se passado, acho que 2, 3 anos, e aí elas, quando descobriu, tentaram resolver entre elas, e as crianças conversaram, não tomaram nenhuma atitude, e a menina continuou, porque ela precisava trabalhar, e a menina continuou na casa da irmã e tal, e aconteceu de novo. Nossa, né? que pena. E aí eu perguntei para ela, tá, aconteceu, e o que vocês fizeram? Levou sua menina para fazer os exames necessários, encaminhou esse menino para uma psicóloga ou alguém que pudesse ajudá-lo, porque é muito cedo para ele fazer isso com a própria prima, até mesmo questão judicial, né, na delegacia, eu não sei. Eu orientei ali conforme o que eu achava que era pertinente, mas nenhuma dessas perguntas que eu fiz para ela fez. E é por isso que ela vinha me conversar comigo, porque ela falou, pastora, eu não sei o que fazer, porque é minha irmã é meu sobrinho, mas é minha filha. Eu falei assim, você precisa fazer o que qualquer mãe faria, né? Afasta, não é porque é parente que precisa estar, afasta, né? Deixa com outra pessoa, ou então pare de trabalhar se for o caso, se você tiver necessidade, e procure fazer o que precisa ser feito. Uma ajuda psicológica para sua filha, uma ajuda psicológica para esse menino, porque ele deve precisar, e se for necessário, né, ali um BO, não sei, um exame médico, e como lidar com essas situações é muito difícil. É muito difícil, pastora. É uma situação que eu falo que criança nenhuma merecia passar, não. Como tantas outras que a gente vê, né? Mas os pais precisam estar atentos, precisam saber, é isso que eu falei, precisa saber o que está fazendo, onde está, com quem está brincando, quanto tempo está lá brincando, se está muito quieto, né? Vai ver o que está acontecendo, porque eles são curiosos e eles vão experimentando, né? Fala assim, não, aqui não sinto nada, aqui também não, aqui não, opa, mas aqui eu sinto uma coisinha engraçadinha, gostosa, né? Então eles precisam saber o porquê dessas sensações, o porquê e o porquê que eles estão curiosos com isso, porque assim, não está tendo atividade, porque se tiver brincando, se estiver fazendo esporte, se estiver fazendo outras coisas, a probabilidade de pensar nisso é porque fica um período amortizado, né? Até 12 anos fica amortizado, né? De 6 a 12 anos, e essa fase da sexualidade, e depois volta na puberdade, aí volta com tudo por conta dos hormônios. Mas tudo isso
é administrável, você não é um hormônio ambulante, né? Você é uma pessoa que tem a questão dos hormônios que estão aflorando. Então, precisa ser entendido isso. Sim. Precisa ser estudado. Às vezes você precisa ler lá e ver, peraí, não está acontecendo isso com o meu corpo, mas será que é isso? Ou é questão, são outras questões? Né? Então, tem que saber com quem fica, o que está fazendo. E assim, afastar essa pessoa do abusador. Não tem como permanecer. Meu Deus do céu. A hora que ela me Mas falou, é um assunto que poucas pessoas gostam de. Ninguém gosta de tocar. Porque é pesado, toca em feridas, às vezes, que a pessoa, mesmo passou, os pais passaram, então fala, não vou nem falar disso com meu filho. E precisa para munir eles de ferramentas que eles possam entender, falar, não, isso aqui foi demais, então eu preciso contar com meus pais. E como às vezes os casos são da família, que fala, não vou contar porque eu vou magoar. Né? E aí a gente vê que o abusador fica, não conta, porque senão a mamãe e o papai vai chorar, ou senão ameaça, fala, eu vou matar seu pai e sua mãe. Isso é um ponto importante. É sempre dizer, olha, se fulano disser que ninguém pode saber, né? É segredo. Não existe segredo. Não. Papai e mamãe tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. Não tem essa. E é só a gente conversando, sabendo, porque você não vai estar em todo lugar com o seu filho. Quiçá, né, isso pudesse acontecer, né? Mas você não vai estar em todo lugar com o seu filho. Então você precisa empoderar ele mesmo, do que ele pode fazer, com quem que ele pode falar, se for na escola. A gente vê, né, casos de treinadores, pessoas de referência. Então, assim, tem que falar, tem que estar atento, não deixar o filho um período muito longo com pessoas, por mais confiança que você tenha. Você tem que saber, você tem que estar junto, você tem que meio que, né? E não é ser invasivo, para mim é ser protetivo. Agora, ser invasivo é quando você não deixa a criança fazer nada. Proíbe de tudo, né? Proíbe, porque aí depois ele vai querer, mais adulto, experimentar e às vezes sem saber quais consequências pode dar para ele isso. Sim. E a questão dos hormônios que você falou, e meu Deus do céu, como é duro lidar com essa juventude, com essa moçada, para eles entenderem até que ponto é saudável, porque você falou uma coisa que eu não né, e foi uma informação importante para mim, que até os 20 anos o cérebro está em formação. Então, qualquer coisa que se faça antes disso pode causar um trauma ou ser um prejudicial lá na frente. Sim. E se não tem as informações necessárias durante esse período, é complicado, porque aí o jovem e o adolescente, eles não vão saber como dosar essa questão hormonal, né? E aí vai achar que qualquer sensação que sentiu pelo amiguinho, ou pelo companheirinho, ou pela companheira, já não, eu senti isso, então eu sou homossexual, ou eu sou lésbica, e às vezes nem não é nada disso. Eu sempre pergunto para eles assim, o porquê o título agora? Por que você quer esse título agora? Sim. Eu quero falar para minha família, eu quero contar para todo mundo. Eles são muito intensos, né? São intensos, são impulsivos. Hoje eu vejo aquilo e falei, meu Deus, será que eu dei tão trabalho para minha mãe? Né? A gente começa a se autoavaliar lá atrás. São intensos, é tudo ou nada, assim, é o extremo, né? Exato. E eu falo, precisa disso agora? Né? Eu sempre coloco para reflexão, porque às vezes eles fazem perguntas meio que para deixar a gente na parede. Deixa eu ver se eu constranjo ela com isso, deixa eu ver se eu
Exatamente. E falando quem já está dos dois lados, que está na cadeira, né, ouvindo a palavra, e quem está na cadeira ouvindo a mentoria. Exatamente. Então a fé ela pode ser aumentada, né? E eu acho que o segredo também para aumentar a nossa fé é a leitura da Bíblia. A leitura diária da Bíblia. Porque você começa a descobrir a Bíblia, você fala, meu Deus, isso é para mim. E às vezes, Deus, né? eu quero alcançar isso, eu preciso chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de fé. Aqui na Bíblia tem segredos maravilhosos para a gente. Sim. Né? E às vezes você tem que achar um canal que você consiga aprender. Por exemplo, eu comecei a gostar ouvindo audiobook, que antes não tinha esse nome, né? Mas a Bíblia em áudio. Que dá para baixar ali no do Cid Moreira, gente, eu sou antiga. Eu amo ele também. Você sabe que assim, eu tenho um costume. Em casa é louvor e palavra o dia inteiro. Né? E aí quando o celular descarrega, eu falo, meu Deus. Aí eu tenho meu momento que eu pego a Bíblia, leio, mas se eu estou fazendo um serviço, porque eu sou movida a música, né? Louvor e tal. E no meio disso vem palavra. E aí para dormir eu sempre gosto de colocar o Cid Moreira, né? De preferência quando ele lê os livros inteiros ali, que vai 3 horas, 3, 4 horas. E aí eu coloco bem baixinho, aquela voz vai ecoando assim. Eu gosto. E aí fica no subconsciente, né? Para o outro dia já está preparado certo. A gente tem que estar mesmo sempre atento. Então eu sempre penso, e quem está perto de mim sempre ouve falar, né, da gente ter mais essa vontade, essa motivação, essa fé na vida, porque as coisas são difíceis, né? São complicadas, e se a gente falar, poxa, não vai dar certo, que droga, porque tem dia que a gente está assim, esse não é infalível, né? Mas você sempre tem que estar, eu falo, dorme, ou se não eu falo, tem um mini surto, um mini surto é recomendado, é saudável, saudável você. Olá, gente! É saudável você às vezes chutar o balde e falar, subir, dar uns gritos, sair do corpo, que eu falo. Mas voltar, porque eu falo.